Fala pessoal dos empregados e empregadas domésticos do lar, aqui é o Regis. Estamos indo por terceiro episódio e hoje vamos contar uma história bem legal também. Eu estou recebendo aqui a Val e ela é uma empregada doméstica e a gente tem muitas histórias para contar para vocês. Quero desde já agradecer vocês pelos dois episódios que eu gravei aqui. O primeiro repercutiu muito bem com a governanta Lucy. Estou muito feliz, por mais que ainda a gente não consiga ainda mostrar a realidade do que a gente passa, mas essas histórias que a gente está contando está sendo bem legal, está sendo bem aceita. E é aquilo que eu falei, né? As histórias que a gente está contando é justamente para ajudar os funcionários domésticos. É você que eu estou ajudando. Nós estamos contando a história para mostrar para vocês que a gente tem histórias lindas que precisam ser contadas. E inclusive eu estou aqui hoje recebendo a Val, uma empregada doméstica, que ela tem uma história bem legal para contar e algumas coisas que a gente vai entrar também que está acontecendo muito. E essa história da Val, eu quero que sirva de exemplo para algumas pessoas olharem e notarem o que tá acontecendo com ela, o que ela está passando. É uma história bem legal e eu espero que vocês gostem e sigam a página, curtam, que a gente precisa fazer com que nossa página alcance mais pessoas. E você, que é empregada doméstica, copeiro, cozinheira, governanta, ajudante geral de uma residência, por favor, se quiser participar aqui do podcast, mande mensagem lá no Instagram, no TikTok, no YouTube, onde você tiver conta, mande para participar, contar a sua história, porque sua história às vezes pode servir de exemplo para muita gente. Então é com muito prazer que eu recebo aqui a Val. Val, obrigado por vir aqui no nosso podcast contar um pouquinho da sua história. Se sinta em casa que esse podcast aqui é nosso, dos empregados domésticos, para a gente bater um papo, contar um pouquinho da nossa história e mostrar para as pessoas que a gente também somos pessoas felizes com o que a gente faz, temos histórias bonitas e também, com certeza, essas histórias que a gente vai contando aqui vai servir de exemplo para muita gente. Seja bem-vinda, Val. Muito obrigado pelo convite, viu? Bom dia, Regis. Eu que agradeço o espaço desde já para estar contando um pouquinho, né, da minha história, igual você falou, e de alguma forma estar ajudando umas empregadas, né, Isso. com algumas questões que às vezes a gente não sabe lidar, não tem até com quem falar. Então, eu espero hoje estar ajudando um pouquinho. Ah, legal. É isso que eu falo para você, é isso que eu falo para a galera, né? Às vezes a gente tem o podcast, ele foi criado justamente para a gente contar um pouquinho das nossas histórias e às vezes essas histórias ajudar outras pessoas, né? Porque tem muitas pessoas que passam por algumas situações, não tem com quem conversar, Sim. não tem com quem trocar uma ideia, falar alguma coisa, pegar uma opinião, né? Então, graças a Deus, é aquilo que eu falo. Eu agradeço muito a Deus, porque quando eu idealizei esse projeto, eu não imaginava que a gente já estaria aqui no terceiro episódio, eu recebendo uma empregada doméstica que tem grande valor, tá? Você que tem empregada doméstica em casa, é aquilo que eu falo. Valoriza sua empregada doméstica. Ela é uma pessoa importante, sabe por quê? Porque ela que faz o seu lar funcionar de uma forma bonita. Por que bonita? Porque ela vai deixar sua casa limpa, ela vai te ajudar em todas as tarefas da sua casa. Muito das vezes, que nem a Val. A Val, às vezes, ela fica em casa sozinha com o apartamento ou casa, independente de qual for o imóvel que o funcionário tiver, ele vai estar lá cuidando do seu imóvel. Então, geralmente, a Val fica sozinha, cuidando da casa. Os patrões às vezes estão viajando, estão trabalhando, então assim, são pessoas de extrema confiança que às vezes tá dentro da tua casa e não são olhado. Muito das vezes a empregada doméstica, as pessoas olham para ela como se ela não fosse nada, e ela é uma peça importante dentro de uma casa. É ela que faz sua comida, é ela que limpa a sua roupa, é ela que cuida dos seus bichinhos, é ela que faz a sua comida às vezes, é ela que limpa a tua casa. Então assim, valoriza a sua empregada doméstica. Às vezes tem muitas que não recebem nenhum bom dia. Tem muitas que não recebem nenhum bom dia, tá dentro de casa ali convivendo com a família. Às vezes a família não consegue dar um bom dia, não sabe nem o nome da empregada. A minha luta aqui é só para reconhecimento dos funcionários domésticos.
Eu não estou aqui para brigar com ninguém. Eu estou aqui, às vezes, só para fazer esse intermédio junto com a família. Mostrar que a empregada doméstica, o cozinheiro, o que limpa a sua casa, que limpa a sua área, você ter ali um momento, oi, bom dia, como é que você está? Isso vai mudar a vida dele naquele dia, tá bom? Val, me conta um pouquinho como que você chegou ser empregada doméstica, você já trabalhou em algum lugar? Eu sei que você está trabalhando atualmente em uma casa de empregada doméstica, Sim. mas sempre foi essa sua profissão? Parece que você trabalhou em outras coisas, né? Sim, comecei trabalhando na área de analista de crédito, Uhum. fiquei um certo tempo, trabalhei em vários comércios e depois, quando começou a cair um pouco, a terceirizar, o salário diminuir, eu com filha pequeno, tudo sozinha, falei, preciso arrumar uma outra coisa que me ajude, né, a criar minha filha. Foi quando eu decidi ir para a área de doméstica. Então, devido a muitas amizades, conversando com uma amiga que já trabalhava há 20 anos numa casa, ela falou, Val, Nossa, eu tenho uma pessoa para você que vai encaixar justamente com o seu perfil. Falei, tudo bem, vamos lá. Fui, fiz a entrevista e já fiquei no mesmo dia com a pessoa. Ela falou, Val, nossa, que gostei legal. muito de você. E realmente, uma Não tem pessoa como não gostar assim, de você, Val. maravilhosa, assim, que me ajudou muito, muito, muito mesmo. E foi daí que eu comecei e não parei mais. Aí você foi para essa casa, né? Isso. Mas você foi como empregada. Fui como empregada lá. Eu lavava, passava, cozinhava, fazia de tudo. Essa era a sua rotina nessa casa. Sim, Cozinhava, passava, lavava, isso. limpava a casa. Limpava a casa, às vezes ia fazer algum serviço de escritório para eles, né? Que eles tinham uma empresa, mas geralmente ficava mais na casa, né? Cuidando dos afazeres, almoço, essas coisas. Aí, mas era só você de empregada ou tinha, Só eu de empregada, somente eu. e tinha filho, alguma Não, coisa? eles não tinham filhos, era um casal, né? Ela era aposentada, mas trabalhava também nessa empresa e ele também trabalhava junto com ela. Ô Val, aí durante esse período que você trabalhou, você fez esse trabalho, depois você partiu para outra casa, você continuou nesse ramo? Foi. Depois que eu saí dessa casa, não queria ter saído, mas infelizmente saí, né? Por alguns probleminhas. E aí eu fui para a parte de escritório, né? Aí fiquei lá também durante um certo período, Uhum. mas aí vi que já não dava mais, né? Nessa área, porque queriam ter faculdade, né? Porque eu não tinha condições. Então eu falei, vamos voltar de novo para a área doméstica. Sim. Voltei e de lá continuei, não saí mais. Aí não parou mais. Não parei mais. É aquilo que eu falo, né? A gente tem muitos problemas. É aquilo que eu falo. A gente tem muitos problemas que a gente às vezes não consegue resolver, né? Sim, E pelo fato das vezes a gente demorar muito para poder melhorar as nossas condições, tipo de profissional, buscar algum conhecimento, às vezes a gente não tem condições de fazer isso. Eu recebo muito relato sobre isso, né? Que as empregadas às vezes ficam chateadas. Poxa, Regis, eu não terminei minha escola, eu não consigo fazer um curso, sim, eu sou mãe solteira, eu sou separada, aí eu tenho que pagar isso, aquilo. Sabe, é umas histórias assim que eu fico bem triste, porque você vê que às vezes essas histórias, né, tem muito ali, muito sentimento envolvido da pessoa que queria ter um pouco mais de condições para melhorar um pouco a sua instrução, sim. para melhorar o seu trabalho e às vezes não consegue porque Não, tem que acaba não decidir, né? conseguindo. Ou ela Verdade. paga os custos dela, Sim, porque eu falei, meu, se eu for fazer curso, se eu for melhorar meu profissionalismo, como é que eu vou me manter? Eu tenho filho, tenho isso. Então a maioria das mulheres, às vezes, passam por essa situação, né? com E eu certeza. fico bem triste e é aquilo que eu falo. É, às vezes é sofrido para uma mulher sair de casa. Eu não sei de que horas que você trabalha, Val. Das 10 às 7 da noite. Tem muitas que ainda você tem um horário um pouquinho mais flexível para Sim, poder ir trabalhar, né? Porque tem umas que às vezes sai 4 horas da manhã. Olha só, imagina só, uma empregada sair 4 horas da manhã para poder entrar às 6 no seu trabalho, né? É muito puxado isso daí. muito. Porque ela provavelmente fica até 4, 5, 6 horas da tarde, né? Hum. Depois tem que pegar tudo aquilo de volta, né? O transporte, Sim, pega transporte cheio, passa por várias dificuldades para poder muito. chegar em casa, ainda tem que cuidar da casa dela. Val, aí você passou nessa casa, também o mesmo trabalho.
Doméstica, Também o mesmo trabalho. fazendo Sempre limpeza, lavando, passando, cozinhando. Sempre. sempre nessa área, assim. Sempre nessa área. Ô, Val, mas você fez, você sabe cozinhar, fazer uma comidinha na casa? Sei cozinhar sim. Aprendi com a minha madrasta, né? Uhum. E então eu cozinho, faço um cupim na panela. E assim, a gente vai se reinventando. Mas cozinho sim. Nossa, que legal, Val. Aí você foi, depois dessa casa, você foi para Fui pro hotel. foi pro hotel. Fui pro hotel. Então você trabalhou um período em casas, depois você foi pro hotel. Fui pro hotel. Pro hotel é um pouco diferente, né? Diferente. Diferente, assim, é muito corrida, assim. Aparentemente é assustador, né? Porque não que você não saiba, a limpeza, ela é sempre igual. Eu digo que Sim. vai mudar o lugar. É. E o hotel é assim, você pega de 14 a 20 apartamentos. Nossa, Então, assim, você tem que ter muita muita coisa. agilidade e ao mesmo tempo fazer o serviço com perfeição. Tem que ter rapidez, né? Sim, né? Porque às vezes você acaba pegando uma demanda maior de apartamento, quando tem uma colega que está de folga, essas coisas. Mas é uma área que eu gostei muito, tanto é que eu fiquei 6 anos. Nossa, você ficou bastante tempo, né? 6 anos. E detalhe, né? O hotel você aprimora muita coisa, eu acredito, né? Porque Sim. eu vejo que hotel eles têm uma maneira de arrumar cama diferente, né? Envelopamento. Isso. E aí tem aquelas suítes, as luxos, que a gente costuma dizer, né? Então você tem uma preparação, às vezes é um casal que vai passar uma lua de mel. Então eles ensinam você a fazer um trabalho com toalhas, desenhar, fazer um coração. Nossa, isso é bem legal. Essas coisas, então é bem legal, assim. Você conseguiu pegar um pouco disso? Consegui. Nossa, tem muita empregadas que tem assim, às vezes eu recebo muita mensagem, né? Elas me perguntando sobre se tem alguma outra maneira de fazer arrumação. Eu falei, olha, porque geralmente hoje o nosso mercado ele não oferece tanto curso relacionado a isso. Não. É mais o hotel que tem essa Mas o qualificação hotel, de fazer uma cama mais arrumada, sim. uma toalha diferente, uma dobra diferente. Uhum, exatamente. Você só fazia a arrumação do quarto ou você passava também? Não, eu fiquei um certo tempo na lavanderia, fazendo uma experiência, recebimento de enxoval, essas coisas. Passadoria foi bem pouca. Fiquei mais na parte de costura, essas Porque coisas. esse trabalho em hotel, né? É aquilo que eu falo, né? Como você ficou um período legal, te qualifica com um diferencial no seu serviço. E ainda mais você que voltou depois do hotel para o serviço de residência, Sim, com algo a mais, né? Diferente, né? Porque você aprendeu a fazer uma dobra diferente. Eu perguntei de passar porque eles também têm uma maneira diferente de passar lá, né? sim. Mas, assim, eu vejo de uma forma bem profissional, né? É. Porque você vê as roupas que eles É passam de bem campo, você fala, engomada. nossa, é bem engomado. Então, às vezes, tem muita empregada que em residência quer aprender essas coisas. Sim, igual uma cama. Uma cama bem envelopada é tudo, né? Muda. É aquilo que eu falo, né? Às vezes isso daí que você aprendeu, você vai praticar numa residência, a mulher vê você arrumando uma cama, a patroa Sim. tá contratada. É, Às vezes por um detalhe, né? a dobra do papel higiênico, eu cheguei numa Isso. residência uma vez e dobrei o papel higiênico. Ela falou assim, você já trabalhou em hotel? Eu falei, por quê? Ela falou, por causa da dobra do papel higiênico. Eu estive num hotel e tinha essa mesma dobra. Aí eu expliquei para ela, né, que eu tinha trabalhado. Então, quer dizer, A diferença, você viu como que faz diferença, diferença? né? Diferença. E muitas querem ter esse ensinamento, né? Às vezes um curso, alguma coisa. E é aquilo que eu falo, eu acho que é um mercado ainda que não é bem explorado de você ter um curso para uma empregada para poder ensinar esse tipo de coisa. Eu conheço alguns cursos, mas eu não sei se ele tem tanta especificação. Obviamente tem curso provavelmente em hotel, às vezes você consegue fazer um estágio, alguma coisa. Mas eu que fuço muito, tenho muito contato, eu não acredito que tenha um curso assim específico. Se tiver, eu gostaria que vocês entrassem em contato com a gente, porque às vezes tem muitas empregadas que têm o desejo de fazer um curso para melhorar um pouquinho a sua maneira de montar uma cama, Sim, de fazer uma dobra de toalha, porque isso faz o diferencial, né? com certeza. A muito. empregada sabendo alguma coisa de diferente, né? É. Ela vai, de alguma forma, se destacar ali dentro daquela casa ali e falou, nossa, eu arrumei uma empregada doméstica, ela faz uma cama É maravilhosa. impecável, né? É uma E- coisa que você leva para a vida toda, né?
a vida Sim. toda, e eu acredito que nem você falou, faz muita diferença. Você chega numa casa, você tem um envelopamento de cama diferente, é uma dobra de papel higiênico, porque tudo aquilo ali já muda o ambiente, né? Já deixa. E isso, Val, já mostra que você, pelo fato de ter voltado para a residência, você já tem uma qualificação um pouquinho melhor. Sim, Que eu digo melhor em que sentido? Você aprendeu algumas técnicas que muitas não sabem. Tem muitas empregadas da nossa área que elas. É aquilo que eu falo, né? A internet hoje também, ela nos ajuda a buscar conhecimento. sim. Nos ajuda a buscar algumas. Ah, deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa de diferente. Só que é diferente que quando você faz e quando você vê na internet. É, Porque quando você faz, você aprende da maneira correta mesmo, né? com certeza. Na internet você fica vendo o vídeo lá, você acha que Aí fica uns. você volta de novo, vê o vídeo de novo. Você vai voltando até conseguir fazer uma dobra. Então, Verdade. isso daí que você aprendeu é de grande valor, porque muitas querem, às vezes, fazer uma dobra do papel higiênico que faz toda a diferença. Faz. Que nem você falou que a patroa anotou, né? Sim. Então, isso daí, eu recebo, as empregadas ficam, poxa, Regis, você não conhece algum curso? Eu falei, meu, não conheço. A única forma que eu acho que você vai conseguir buscar alguma coisa é num hotel. Que o hotel, né, tem todo esse glamour, né? Tem. Então você consegue ali aprender algumas coisas de diferente. Val, depois que você saiu desse hotel, você migrou de volta para a residência. De novo para residência. Aí você voltou de novo para fazer a mesma função de empregada doméstica. Sim. Lavar, passar e cozinhar. A última casa que eu trabalhei, eram 7 funcionários, eu cozinhava para os donos, né, para os patrões, e eram 7 funcionários. Nessa casa que você trabalhou, que tinha um pouquinho mais de funcionários, você era empregada doméstica? Ou você era contratada, CLT, ou você Sim. era diarista? Não, era CLT. 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 Aí você estava registrada como empregada doméstica, Eu estava registrada como faxineira. faxineira. Isso. Pela empresa dele, né? Mas como faxineira. Mas dentro da residência, exercia essa função de doméstica. Lavar Fazia tudo. tudo. Pelo fato de ter 7 funcionários dentro da casa, ele não tinha uma pessoa específica para fazer comida? Não, Aí você que fazia tudo. eu que fazia. De manhã já servia o café para eles, né? Entrava às 7 horas da manhã. Ah, então nessa época você tinha que sair bem cedo da sua casa, né? Sim, já emendava com o almoço, porque o mais tardar 11h30 eles já queriam almoçar, né? Uhum. E tinham esses 7 funcionários, entre babá, jardineiro, piscineiro, e às vezes ainda tinha mais algum colaborador que às vezes chegava. Nossa, era puxado então para você, né? Porque você fazia as 3 refeições, café da manhã, almoço e janta? Porque no almoço eu já tinha que deixar já alguma coisa elaborada já para o jantar. Mas decorrente disso ainda você fazia faxina na casa? Eu fazia a parte de baixo, porque a casa eram 3 andares. Nossa. Isso, então geralmente eu ficava com as 2 salas de baixo e a cozinha, porque Uhum. embora tivesse outra cozinha do lado de fora, que é onde a gente cozinhava. Mas. E às vezes dava uma ajuda com a babá, né? Com o filho, alguma coisa assim. É aquilo que eu falo, né? O empregado doméstico, cara, ele não tem posição fixa, assim, de fazer, Não, né? Não tem. não tem. Geralmente, quando a gente entra dentro de uma casa, a gente não escolhe o que vai fazer. Tem alguns que escolhe, tá? Mas é aquilo que eu falo, a maioria tem um coração maravilhoso. Por quê? Porque ele não se restringe a fazer só aquilo que ele tem que fazer. Às vezes a gente abraça muito das coisas pelo fato de a gente se incomodar daquilo que não está sendo feito, né? Sim, Então sim. você acaba abraçando, né, outros afazeres. Às vezes é aquilo que eu falo, tem patrões que reconhecem, né, o seu esforço, tem outros que não. Exatamente. Então tem uns que falam, nossa, a Val está fazendo coisas que ela não deveria fazer, eu vou reconhecer esse esforço dela. Tem outros que acham que é obrigação de fazer. E não é. Dentro de uma residência, existe funções específicas para cada funcionário. Ainda mais numa casa que você trabalhava com 7 funcionários, né? Imagina você ter... Tudo bem que a função da empregada doméstica, realmente, ela abrange muitos afazeres dentro de uma casa. Mas tem certo tipo de coisa, às vezes, que a gente não consegue encaixar dentro desse trabalho, justamente por causa que se torna
tanta coisa para fazer Sim. que você não consegue fazer, né, Val? E assim, cozinhar, acho que você sabe, Sim, né? não Como é é fácil. cozinhar, então você acaba ali meio que o seu tempo todo fica ali na cozinha, porque Sim, você que nem eu, no meu caso, eu tinha que fazer a comida dos patrões e já pensar na comida dos funcionários. fora que você ainda tinha que deixar a janta, né? Tinha que deixar a janta. Imagina só, você tem que dar o café da manhã, Sim, finalizar o café da manhã, sim. preparar o almoço para os patrões e ainda tem que fazer alguma coisa para os funcionários, né? É, Então, assim, as pessoas não têm noção como que é mexer com cozinha. Eu não sei se você gosta de mexer com cozinha, Val. gosto. Então, Amo. ainda bem que você gosta de mexer, porque quando a gente gosta, se torna mais gostoso o serviço flui melhor, né? Sim, sim. Porque às vezes quando a gente tem alguma coisa que a gente não gosta de fazer, a gente é obrigado a fazer, a gente chega naquele ponto de fazer isso, a gente fala, meu, eu não queria fazer isso, mas eu sou obrigado a fazer. Né? Porque também, aquilo que eu falo, eu amo cozinhar, eu adoro cozinhar, mas tem hora que você fica todo dia na cozinha, Todo dia. que você fala assim, hoje eu não queria ir pra cozinha hoje, né? Eu queria dar um Não, eu tempinho. particularmente assim, você já chega em casa e fala, meu Deus, lá Tem que vai eu fazer. cozinhar de novo. Passou o dia cozinhando. É, Chega em casa tem que cozinhar. pois é. E, e aquilo que eu falo, se fosse só mexer com a cozinha, trabalhar só com cozinha, beleza, mas você fazia outras tarefas dentro da casa, né? Outras Que se torna tarefas. mais pesado ainda, né? Porque é aquela correria, não é? Demais, demais. E aí, que a gente falou, uma casa de 3 andares, embora tivesse a arrumadeira, né? Vinha uma diarista, mas assim, são 3 andares. Não é uma casa pequena, né? Tinha muita tarefa para fazer. Muita, muita tarefa. E aquilo que eu falo, né, Val? Por mais que tenha 7 funcionários, mas o serviço tem para todos os dias. Sim. Porque eu não sei se a família era grande. Não, era somente o Ca- esposo, né? O casal e um filho. Então não era Mas, tão grande assim, mas mesmo não sendo grande, né, a casa precisa de manutenção, né, sim, diariamente, né? diariamente. Porque por mais que você tinha algumas funções determinadas para fazer, mas a casa, pelo fato de ser tão grande, imagina só, ter que limpar a área externa, ter que todo dia aspirar, limpar, Todo dia. porque, Todo né, dia. com esse ar que a gente tem hoje em dia, o pó, né, nas Terrível. residências é terrível, né? Uhum, Então com todo dia tem que fazer certeza. uma limpeza. Nessa residência você ficou trabalhando quanto tempo, mais ou menos, Val? Lá eu fiquei um ano. Um ano? Um ano. Lá tava tudo certinho, registrada, Tudo certinho, pagava não direitinho. certinho, só saí mesmo porque eu tive um problema de saúde, Uhum. mas mesmo assim me deixou amparada em tudo, não tenho o que falar deles. Então foi uma família bem legal para você. Foi. Aprendi muito lá também com eles, né, com o pessoal. Viu, pessoal? É esse o recado que a gente quer passar. Então quando a gente encontra patrões que agem certinho, que faz as coisas direito, tudo certinho, a gente está aqui para elogiar a atitude deles, porque a Val passou por um probleminha de saúde, eles te ajudaram, né? Te Sim, sim, ampararam, né? me Porque ampararam. geralmente quando o nosso problema também tem muitas das vezes que a gente passa sobre é nisso, né, Val? Às vezes a gente fica um pouquinho, a gente fica doente, tem que resolver um negócio do médico, a gente fica com medo de Sim, faltar no emprego e eles achar que a gente está querendo matar o expediente. sim, tá fazendo um corpo mole, né? E é onde eu digo, né? Você tem, é uma questão de conversa, né? É, Saber conversar, explicar a situação, né? que a gente fica com medo, né? Sim, Eu passei por muito isso também. Às vezes eu ficava doente, né, nos meus outros trabalhos, né? E às vezes eu ficava com medo de ir no médico, justamente com medo do que eles iam pensar. Falou, nossa, será que se eu for no médico eles vão achar. Eu ficava com medo deles achar ruim. sim, E pelo fato da gente se preocupar e não deixar na mão, né? E às vezes tem muitas empregadas que hoje sofrem algum tipo de problema de saúde justamente porque não cuidou lá atrás. é. Graças a Deus que hoje as famílias elas estão um pouco mais compreensivas nessa situação, Tá um pouco né? mais flexível, Tá mais realmente. flexível, graças a Deus eles estão mais compreensivos, eles estão vendo que realmente aqueles funcionários que têm que ir no médico, questão de saúde, eles estão ajudando mais, eles estão facilitando,
dando apoio, porque ele sabe que se você tem um funcionário na sua casa com saúde, ele vai render. Sim. Agora, se você tem um funcionário na sua casa com problema de saúde, Não tem uma hora como. ele vai ser obrigado a parar e aí vai ser pior ainda, né? Porque Com ele vai parar um certeza. tempo maior, em vez dele cuidar no começo, ele vai ter que ficar um tempo mais ausente. E aí o que vai acontecer? O patrão não vai ficar sem um funcionário, ele vai ter que colocar outro. Sim. E aí começa aquela história, poxa, eu tô com um funcionário parado, aí vai, manda o cara pra caixa. Então, assim, graças a Deus que hoje as famílias estão um pouco mais compreensivas. Então, a gente está aqui para agradecer pela essa compreensão, de você estar podendo ver que a gente, às vezes, precisa realmente ir no médico, passar numa consulta para evitar algum problema mais grave. Val, depois que você saiu dessa residência, que você trabalhou tudo certinho, você se recuperou? Sim, me recuperei, graças a Deus. Fiz uma cirurgia, né? Uhum. Onde eu tirei o útero, o ovário, mas graças a Deus fiquei bem. Ficou bem? Mas, assim, cheguei num limite, assim, terrível mesmo, uma anemia muito severa, justamente por conta do que você falou. Às vezes a gente não quer faltar no serviço Vai para evitando o não, médico, né? né? E aí você vai empurrando com a barriga, toma um remedinho aqui, um remedinho ali. Só que você precisa entender que se você não tiver saúde, você não vai conseguir Não vai trabalhar. trabalhar. E aí, é que nem você falou, né? Se torna uma situação um pouco mais grave. Sim, E aí você precisa ficar mais ausente. Você deixa o seu trabalho. Automaticamente, você fica um período ali, né? Que ainda a família te conforta ali, até entender o que está acontecendo. sim, Mas tem situações que passou de 15 dias, automaticamente, né? Eles vão automaticamente, ó, você vai para a caixa, né? com certeza. E aí, obviamente, o salário já dá uma boa reduzida, porque o salário, né, quando você fica doente, vai para a A caixa, caixa ele muda, ele né? muda, né? Não Tem é mais aquele total que você ganha. Então, para muitas que não sabem, se você às vezes fica doente e você é obrigado a ir para a caixa, automaticamente aquele salário que você ganha todo mês ali que o patrão te paga, não vai ser o mesmo que você vai ganhar, porque a caixa vai pagar um valor específico ali para aquele momento que você está afastada, tá bom? Só para vocês entenderem um pouquinho aqui o contexto do que a gente está conversando. Aí você se recuperou e sim, aí, seja como você tinha saído da casa, né? Você foi procurar outro trabalho. outro trabalho. E sempre, como é que foi essa procura de trabalho? Sempre foi indicação, agência, Geralmente sempre indicação. indicação. É, igual eu te falei, eu tenho muitas amizades, né? Uhum. Graças a Deus. Que isso é bom. E isso, então, o pessoal já me conhece, sabe quem eu sou, então isso acaba se tornando mais fácil. E aí me indica aqui, num lugar, no A outro. gente faz isso muito. Isso daí É. é corriqueiro na nossa profissão. Uhum. Se tem uma coisa que o empregado faz muito é a gente indicar, às vezes, muitas pessoas próximas da gente ou de conhecido para trabalhar em casa de família. É assim, eu não digo que é uma situação errada. Não é errada. É uma situação, às vezes, que corre um risco, corre, né? De você estar indicando uma pessoa, às vezes, que você não conhece e ela causar algum tipo de problema Sim, na casa de família. Mas aquilo que eu falo, né? Graças a Deus, hoje, a gente tem muitos meios de poder, antes de colocar qualquer pessoa dentro da sua casa, você verificar informações dessa pessoa, com né? certeza. Porque é aquilo que eu falo, né, Val? Hoje em dia, existe muitas pessoas maldosas que se camuflam, né, na nossa profissão. Infelizmente, infelizmente. Essa saiu muitos vídeos aí, tem muitos vídeos na internet, né, de algumas mulheres agindo como diarista e às vezes não são diaristas, né, são pessoas que estão mal intencionada de fazer alguma coisa na residência, né? Então assim, vocês que vão colocar alguém e indicar para alguma pessoa numa casa, indica uma pessoa certa, correta, para a gente não correr o risco de colocar qualquer pessoa em alguma residência e essa pessoa manchar, fazer qualquer coisa de errado e prejudicar a nossa classe, porque a gente já sofre com muita coisa, né? Demais. Então, assim, a gente tem que eliminar essas pessoas que não querem trabalhar. Colocar pessoas que realmente querem trabalhar e precisam trabalhar, né? Depois, ó, que você saiu dessa residência, você foi para outra. Fui para outra. Trabalhei para dois médicos. Dois médicos. Dois médicos. Mas também o mesmo. Lavava, passava e cozinhava e tomava conta de dois pets. Mas nessa casa também eles estavam tudo certinho? Como é que era? CLT, tudo certinho. Por que, gente, eu tô falando
se estava tudo certinho, porque hoje em dia ainda, infelizmente, não vou generalizar, mas existe ainda muitas famílias, né? Não todas, eu acredito que é minoria, que ainda não age de forma correta com a funcionária que vai trabalhar na tua casa. Por isso que eu estou indagando se ela estava registrada tudo certinho, porque a gente vai entrar em alguns assuntos aqui sobre isso ainda, tá bom? Aí você foi trabalhar para esses dois médicos, mesma função, empregada doméstica. Empregada doméstica. Lavava, Lavava, passava e cozinhava. 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 Porque a função de empregada doméstica, né, Val? Ela abrange tudo esses serviços dentro de uma casa, né? Sim, sim. Então, ela lava, ela passa, ela cozinha. Isso eu tô falando quando é uma casa que ainda... Porque, assim, uma empregada doméstica dentro de uma casa, quando a casa é muito grande, aí e tem uma demanda muito maior, Sim. aí as funções são mais específicas, né? Sim, cada um tem a sua função. Tem sua função. Sim. Nessa casa que você trabalhava de médico, então, como era uma casa que não tinha muito funcionário, você ainda fazia todas as funções. Todas, porque era só eles mesmos, os dois, né? E os dois pets, então, e eles também não ficavam muito em casa, né? Então eu fazia toda essa função, lavava, deixava a comidinha pronta, uma coisa simples do dia a dia, mas deixava. E era só você de funcionária? Só eu de funcionária. E aí você entrava cedo? Como é que era? Entrava cedo, saía 5 horas da tarde, das 8 às 5, e geralmente era só eu no apartamento, porque, embora a profissão deles, né, de médico, eles ainda tinham um consultório, então era muito corrido. Tinha semanas que às vezes eu nem falava com eles, somente por WhatsApp. Oi, tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Mas ficava praticamente sozinha, eu e os pets. Nossa, é por isso que eu falo pra você, né, que é uma função, a empregada doméstica é uma função importantíssima dentro do lar, porque é que nem a Val tá relatando aqui. A Val ficava o dia inteiro sozinha dentro do apartamento, às vezes não chegava nem ver eles, né? É, Cuidando dos pets dele, cuidando, deixando o apartamento, não sei se era apartamento ou era casa. apartamento esse. Era apartamento, então cuidando do apartamento, deixando limpo, tudo arrumadinho, e ainda deixava uma refeição para eles fazer. Então aquilo que eu falo, a nossa luta aqui, o nosso entretenimento aqui do podcast, é para valorizar essa mão de obra. Os empregados domésticos do lar tá aqui para abraçar e elogiar essas atitudes, né? Por isso que eu falo, uma empregada doméstica numa residência, ela vem para confortar o lar, ela vem para dar harmonia ao seu lar, cuidar dos seus pets, deixar a sua casa limpa, que nem a avó falou. Ela deixava ainda uma comidinha para os médicos chegar e encontrar lá uma comidinha caseira para comer. Porque eu sei que eles sentem falta disso, né? Sente Você demais. imagina eles passar o dia inteiro no hospital comer comida de hospital? Obviamente que médico não vai. Às vezes tem uns que comem, né? Mas às vezes eles vão comer fora, no restaurante, alguma coisa. Mas não tem coisa melhor do que você chegar em casa, né, Val? Ah, com certeza. Você Assim, saber que eles sua vivem empregada. muito de iFood. É, Então, quando você tem uma pessoa ali que você sabe que você vai chegar, você vai encontrar um arrozinho, né, um feijãozinho, uma feijãozinho, rodinha, saladinha, um tempero, bolo, né, um né, tempero de caseiro. casa mesmo, caseiro, né? Acho Não. que já, né, muda tudo, né? Ô Val, assim, analisando a sua profissão de empregada doméstica, o que você enxerga assim? O que você vê? Você acha que ainda tem muito problema? Você acha que é uma profissão que ainda está um pouco ainda desvalorizada? Ou você acha que isso é de cada um? Você acha que as pessoas que têm que correr atrás para poder melhorar? Ou você acha que o patrão ainda não reconhece? Porque a gente ainda tem um problema de ser uma classe ainda que não tem um reconhecimento, né? Sim, com O que certeza. que você analisa com essas experiências que você viveu aí? Eu acredito que, assim, tem muita coisa ainda para ser mudada, né? Infelizmente, a gente ainda é uma classe que é muito esquecida, né? Sim, essa é a nossa luta aqui. Muito esquecida, a gente não tem a valorização que a gente deveria, porque igual você falou, eu saio da minha casa cedo, então eu passo a maior parte do tempo no serviço. Sim, Então lá é como se fosse a minha casa, porque a minha casa mesmo eu só volto para dormir. E lá não, eu passo o dia inteiro. Então, assim, eu acredito que você chegar, o seu patrão falar, oi, Val, bom dia, tudo bem? Né? a Como que gente foi sente seu falta dia? Seu disso, final né? de semana, né? Eu acho que não. É lógico, o salário ajuda muito, né? É, Mas eu acredito que, assim, um bom dia, como foi seu final de semana,
para mim, já, assim, já é de grande avalia, porque, poxa, né, ele quer saber como foi meu final de semana, né? É uma coisa tão, assim, Val, é uma coisa tão simples, né? A gente quer ter Sim, uma troca, porque às vezes a gente quer falar com eles um pouquinho, né? sim, e é Por- igual eu costumo dizer, problemas todos nós sim, temos. todos Todos temos. nós temos. Mas é aquele negócio, é você não deixar entrar dentro do seu trabalho. Mas, que nem às vezes o funcionário está lá quieto, ou vice-versa, eu acho que não custa nada o patrão chegar e falar, oi, Val, tudo bem com você? Tá acontecendo alguma coisa? Né? Porque ali, às vezes, o funcionário, ele não está nem com problema ali dentro, é dentro da casa dele. Mas eu acho que o patrão dando um espaço para conversar, eu acho que ali ele já evita futuros problemas. Eu acho que às vezes a gente tem alguns momentos, né, Val, que a gente passa, que às vezes a gente precisa só de um obrigado, tá acontecendo alguma coisa, você Sim, precisa de alguma coisa, bom dia. E às vezes é uma palavra amiga, né? Que às vezes a sim. gente não tem, porque a gente não tem tempo de conviver com outras Não. pessoas. É que nem você falou, às vezes muito da empregada, gente, aquilo que eu falo. Às vezes tem muitas empregadas que saem 4, 5, 6 horas da manhã. Às vezes ela deixa a família dela dormindo. Ah, mas ela tá ganhando para isso. Eu sei. Ela tá ganhando para isso, eu sei. Só que assim, você tem que entender que ela tá abdicando da família dela para conviver com a sua. E ela convivendo com a sua, ela quer simplesmente ser tratada com o mínimo respeito e profissionalismo, mas que se você puder também dar um pouquinho de carinho para ela, ela vai ficar muito feliz. Porque é aquilo que eu falo, né? Às vezes você está com algum problema, você entrou para casa do patrão, você deixou pro lado de fora. Sim. Mas às vezes não custa, né? Bom dia. Você já Uhum. tomou um café? É. Você já tá tudo bem? Às vezes você vai se sentir até melhor, não vai? Você vai se sentir acolhido, né? Acolhida, você vai falar, nossa, Acolhido. ele me notou. Sim. Nossa, eu estou sendo notada. Uhum. Porque às vezes é aquilo que eu falo, né? Às vezes pode ser um pouco taxativo eu bater nessa tecla, mas é o que acontece. Às vezes o funcionário doméstico, ele às vezes está ali dentro da tua casa, tem muitos patrões que não sabem o nome dele. Então, assim, um bom dia, você encontra que nem a Val, vocês olham aqui para a Val, não tem como eu não querer dar um abraço nela, perguntar se ela tá bem, porque você percebe que ela tem uma carinha maravilhosa, assim, de uma pessoa, sabe, que vai cuidar da tua casa bem, que vai trazer amor dentro daquela casa. Então, assim, não custa. Aquilo que nem a Val falou. Às vezes eu quero só que você pergunte, me dê um bom dia. E às vezes é isso que a gente precisa, né? Sim, com Você certeza. imagina o tanto de pessoas que vai às vezes trabalhar em casa de família com problema, né, Val? Muito, tem E- muito. e Muito essas coisas mesmo. que às vezes acontecem de enchente, né, que alaga Sim. tudo, que tem, infelizmente, né, a gente tem muitas empregadas que moram em áreas, né, Periféricas, né? periféricas, né, que saem da sua área e às vezes quando volta tá tudo alagado. Sim. Você já imaginou você ter uma casa confortável, a sua empregada tá lá, trabalhando, tá tudo certinho, aí ela sai da sua casa, nem uma boa noite ela vai receber, porque ela está indo embora. Obviamente você não deve estar em casa e você não vai e ela não vai conseguir falar com vocês. Tá caindo o mundo aí, uma chuva, ela vai, já sofre para pegar um ônibus, vai chegar na tua casa depois de 2, 3 horas. Chega em casa, não tem luz, tá tudo alagado na casa dela porque ela mora numa área onde que a água, né, não tem saneamento básico, não tem esgoto, então quando chove, ela chega lá, ela tem que trabalhar a madrugada inteira ainda para poder tentar dormir, para poder no outro dia levantar cedo. E não tem como ela chegar na casa de família e contar o que ela passou. Sim. Porque quem que vai dar ouvido a isso? Hum. Porque às vezes, né, Val, aquilo que eu falo, eu tô me alongando um pouquinho nesse assunto, por quê? Porque às vezes essa empregada doméstica, ela não, às vezes as pessoas que ela trabalha não tem nem tempo para escutar o que ela passou ontem à noite. Muitas não tem nem tempo. Não, não tem. Porque como é que você vai conversar com a família que você tá com os móveis tudo alagado lá? Que às vezes eles não dão nem tempo de você abrir a boca para falar. Porque eles dão um bom dia andando já. Sim. Bom dia, tchau. E assim, às vezes o patrão, ele olha e fala, nossa, mas veio trabalhar com má vontade. Nossa, essa daí é preguiçosa. Mas ele não sabe o que está acontecendo. Então, acho que ele chegar e perguntar, olha, tá tudo bem com você? Ali já muda o cenário.
Já muda o cenário. Justamente, eu não estou generalizando, eu estou falando que alguns praticam dessa, faz dessa forma, né? Que eu não acho, é aquilo que eu falo, tem muitos patrões, graças a Deus que tem muitos patrões que estão mudando um pouquinho a mentalidade, que estão hoje enxergando um pouquinho mais o seu funcionário, mas ainda tem uma minoria que não enxerga e não se preocupam, perguntar, nossa, Val, deu uma chuva tão grande, tá tudo bem lá onde você mora? Não pergunta. Você não sabe a dificuldade que é. Muitas, às vezes, vão trabalhar com sono, vão trabalhar, às vezes, com um monte de problema. Às vezes, ela está se segurando para não chorar. Sim. Quantos relatos que eu recebo, Val? Depois eu posso mostrar para vocês o tanto de áudio que eu tenho no meu celular e tantos relatos das mulheres falarem, Regis, e de tantas empregadas me pedindo ajuda. Eu não estou aqui para salvar o mundo, eu não estou aqui para salvar a pátria. Eu estou aqui para brigar por uma causa que eu trabalho. Então, assim, as empregadas com quem eu convivo, com quem eu tenho um contato, não tem por que, às vezes, a gente não estender a mão e não ajudar com uma cesta básica. Às vezes, ela não tem o dinheiro para ir trabalhar. Sim. Muitas passam por isso, Val. Passa. Então, o que a gente está comentando aqui é que, às vezes, se a família, pelo menos, der um bom dia, perguntar se está tudo bem, o seu dia vai ser melhor naquela casa, não vai? O seu dia, o rendimento, ele vai ter um funcionário muito mais, como que se diz? É ativo, né? Ativo. Que vai, pô, ganhei um Entendeu? dia, meu patrão. Exatamente. E, às vezes, se ele perguntar se está tudo bem, é a brecha que você precisa para entrar. Olha, doutor, hoje não tá. Hoje aconteceu um probleminha aqui, ali. Quem sabe ele não vai, às vezes, poxa, avó, então eu vou tentar te ajudar de alguma forma. Sim, com Porque certeza. é aquilo que eu falo. A gente, não é que a gente quer contar só a história triste. Tem muita história bonita. É que a avó tá contando aqui. Tem umas histórias bonitas também, né? Das famílias que ela trabalhou, que ajudaram ela, tudo certinho, fez tudo corretamente. Mas é aquilo que eu falo, às vezes a gente vai falar qualquer coisa, eles acham que a gente já vai contar uma história triste. Não é? Verdade. E às Muitas vezes vezes não é isso. não é isso, Não é né? Às isso. vezes a gente passa por algumas situações que eles não entendem e a gente não tem com quem falar. Não tem. E às vezes coincide, ó, quando pergunta, ó, doutor, realmente eu tô passando por uma situação difícil. Então, assim, não interprete dessa forma. Então, se você tem alguma empregada doméstica, ou algum empregado doméstico, que seja, qual a área dela, sempre tente, de alguma forma, escutar ou de alguma forma, conhecer seu funcionário, porque muitos não conhecem, né, Val? Não conhece. A Infelizmente, grande muitos não maioria conhecem. não conhece. E é difícil isso, porque, às vezes, é aquilo que eu falo, você faz tudo dentro de uma casa, você está dentro da casa, às vezes, o cara olha para você, você fica imaginando, acho que ele nem sabe quem sou eu. Eu já passei por isso, né? Sim. Eu trabalhei já em 9 casas, né? Então, você imagina o tanto de história que eu tenho, de vivência, de vidas que eu já vivi. Inclusive a Val também, né? Esses momentos, essas casas que ela passou, a gente está contando aqui um pouquinho do que a gente passa. Val, depois então, relacionado a isso, então você acha que a nossa classe ainda está indo um pouquinho, ainda faltando um pouquinho de reconhecimento, né? Tá, com certeza. Faltando muito ainda. Mas eu creio que, se Deus quiser, né? Eu acho que movimentos que nem a gente está fazendo aqui Sim. vai ajudar um pouquinho, porque às vezes essas histórias, né, pode chegar em determinados lugares que tem muitas empregadas passando por isso, e às vezes esses patrões vão ver essas histórias e saber um pouco do sofrimento que a gente passa, às vezes, e que a gente só quer, às vezes, isso que a gente está conversando, né? Sim, Um com certeza. reconhecimento de saber que você tem um funcionário do bem trabalhando na sua casa e que ele merece um pouquinho mais de reconhecimento pelo esforço, porque é aquilo que eu falo, às vezes que nem você, todas as casas que você trabalhou como empregado doméstico, você sempre fez tudo. Sim, sempre fiz tudo. Então, às vezes, isso que a gente faz, às vezes, de alguma forma, para eles tô pagando para fazer, mas não pode ser essa troca. Tem que ser uma troca, Val, muito obrigado pelo que você está fazendo. Olha, minha casa está perfeita com você. Eu não sei viver mais sem você. Eu tenho certeza que tem muito patrão que fala isso para empregada. Eu acho que o dia dela se torna assim, né? Ah, com Maravilhoso, certeza. porque Com incentiva certeza. ela. Falou, nossa, se ele tá falando isso para mim, eu vou me esforçar mais ainda para deixar essa casa melhor do que tá. Porque é isso que a gente faz, né? Eu acredito assim, que, igual você falou, tem muitos patrões que têm essa preocupação com o funcionário. Sim, Olha, você está precisando de alguma coisa, né? Então, eu acredito que se tivesse mais patrões assim, com esse diálogo com o funcionário, eu acho que
Como que... Melhoraria muito Sim, muito, tanto muito. o Ele ânimo teria dele, um o funcionário ali serviço. que no rendimento ali, em Isso. tudo, entendeu? Não Ele- que às vezes tem aqueles ainda assim que, como você falou, que ainda acaba atrapalhando a classe da gente, sim, mas a grande maioria não. Então, eu acho que se tivesse mais esse diálogo, olha, mas vamos dizer, mas eu não posso colocar o funcionário dentro da minha casa, dependendo do problema. Mas você pode falar, olha, Valéria, eu tenho um amigo que tem um psicólogo lá, eu posso estar indicando ele para você, ver se eu consigo umas consultas para você, para te ajudar, entendeu? Tentando ali dar um certo, como se diz, uma certa ajuda ali para certa ajuda para o funcionário, porque eu acredito que com isso daí faz toda a diferença, toda a diferença. Ô Val, então dentro da casa, então, para vocês que às vezes não sabem o que uma empregada doméstica faz, só dando uma recapitulada aqui, uma empregada doméstica, né, diferentemente de uma diarista, né, empregada doméstica é uma coisa, diarista é outra, tá? Diarista, ela entra, tem alguns certos tipos de serviço que ela não faz dentro de uma casa. Sim, Então, a diarista que você contrata, né, 2 vezes por semana, ela não precisa ser registrada. A partir do momento que uma diarista é contratada acima de 3 vezes por semana, ela já precisa ser registrada. Então, fique atento com isso, tá bom? Então, uma diarista que trabalha 2 vezes na semana, que vai lá limpar a sua casa, o seu apartamento, ela tem algumas funções que ela faz de limpeza, mas tem outras funções que ela não faz dentro de uma casa. A empregada doméstica, ela já faz um serviço completo praticamente. Ela lava, ela passa, ela limpa, ela faz comida, então ela cuida de todas essas funções dentro de uma casa. Então, assim, é diferente da diarista, tá bom? Só para vocês entenderem como é que é uma função de uma empregada doméstica. Val, depois que você trabalhou com esses médicos, aí você saiu, você que quis sair, como é que foi? ela veio a ficar grávida, né? Aham. E aí ela queria uma pessoa que pudesse cuidar do bebê e também da casa, ou seja, uma doméstica babá. É, que não é o, já não é o correto, né? Sim, e aí ela queria que essa pessoa tivesse curso de primeiros socorros, essas coisas, por ser médico, né? Então ela queria uma pessoa com um aperfeiçoamento, né? Uma capacitação grande. Para cuidar da criança ali. Isso, e eu não tinha, né? Não adiantava falar, eu vou cuidar, né? Porque a gente cuidar dos da gente é uma coisa, né? Cuidar de outro, Né? tem que ter um conhecimento um pouquinho melhor, E né? aí ela ficou de estar vendo, né, uma pessoa que ela já conhecia, né, que praticamente viu ela crescer, né, pra estar ficando junto com ela e estar cuidando da casa e do bebê. Olha, é aquilo que eu falo, né? Você vê, né? Algumas histórias que a gente vai entrando e vai conhecendo, né? Não é a maneira mais adequada de você contratar um funcionário para fazer um tipo de serviço. O serviço de babá, existe uma especificação. Com certeza. Serviço de babá é uma coisa, serviço de cuidar de casa é outra. Então, assim, me desculpa, tem algumas coisas que ainda são praticadas que eu acho que não é legal. Então, assim, e isso serve para você também, viu, o empregado? Você que às vezes fica aí querendo abraçar outras causas, não é legal isso, porque você acaba tirando a vaga de uma outra profissional, Com certeza. não é, Val? Sim. Às vezes aquilo que eu falo, tinha você que arrumava a casa, contrata uma babá para cuidar do filho. Aí não, quer contratar uma babá para limpar a casa também? Eu não culpo nem tanto o patrão. Eu culpo mais o funcionário. Porque o funcionário, em vez de não aceitar essa situação, porque ele aceitando, ele está tirando a vaga De sua. Foi o outro, que sim. aconteceu. É. Aí o que aconteceu? A patroa pegou essa que cuidava da criança, que também arrumava a casa, e a Val ficou sem o emprego. Então, aquilo que eu falo, é o próprio empregado doméstico que prejudica o empregado doméstico. Então, assim, a gente tem que acabar com isso. Se você quer se tornar um profissional, seja profissional, ajude o próximo, porque assim, médico, 2 médicos, não tem condições de pagar 2 funcionários, né? Não tem como, né? Vai falar para mim que vai economizar o quê? Por causa que achou uma pessoa que cuida da criança e limpa a casa? Poxa, é médico, né? Tem um salário bom, né? Bom, Consegue pagar 2 funcionários, sim. né?
É isso que eu falo. A gente, às vezes, perde, né, Val? A nossa valorização é justamente por causa da nossa classe mesmo, que Exatamente. aceita esse tipo de situação. Aceita Porque o e patrão, ele vai, para ele, se achar uma pessoa que faz, mas é aquilo corre o risco também. sim, é igual eu te falei, cuidado, a gente, né, cuida dos filhos da gente, mas você há de convir que cuidar dos filhos dos outros é totalmente diferente, né? É, Requer ainda mais mas cuidado, mais atenção. E ainda você tomar conta de uma casa, falei, não, não é não, fácil. não tem Não como. tem como. Eu Assim, acho que é se arriscar demais. sim, por mais que vamos supor que ela contratou uma babá que tenha realmente a experiência para cuidar de criança. Ela tem uma especificação para cuidar da criança. E para fazer faxina, qual é a especificação dela? Fazer faxina é aquilo que eu falo. Todo mundo faz. Beleza, todo mundo pode fazer uma faxina. Mas aquilo que eu falo, dependendo da pessoa que você pega para fazer faxina, ela não vai entregar aquilo que tem que ser entregue. Porque aquilo que eu falo fazer uma faxina dentro de uma casa não é simplesmente pegar, passar o pano e varrer a casa. Tem certo tipo de coisas que você tem que ter conhecimento. Não é qualquer pessoa que vai chegar numa casa para fazer faxina, né, Val? Com Tem que certeza. saber que produto que Que usa você pode na usar, madeira, que sim. produto que passa no chão, que produto que você limpa o seu fogão, que produto que Uhum, você passa nos móveis. com Né? Então, certeza. assim, isso é um serviço que tem uma especificação e tem que ter um profissionalismo, né? Não é assim simplesmente pegar e sair Não, limpando. não. Tem muitas que não sabem limpar uma banheira. Então, aquilo que eu falo. Muitos abrem a boca aí e falam, eu faço faxina. Tá, mas para que tipo de casa que você faz faxina? Tem que saber, porque uma casa de alto padrão, eles não vão querer uma qualquer faxina. De jeito nenhum. Eles não vão querer qualquer doméstica. Eles vão querer uma doméstica que saiba mexer com um guarda-roupa, que saiba dobrar uma roupa, que nem você já tem uma especificação de arrumar uma cama boa. Sim. Com certeza você sabe dobrar uma roupa bem também, porque você trabalha em um hotel. Uhum. Sabe fazer uma dobra boa em guardanapos, no papel higiênico. Isso tudo dentro de uma casa é uma, um es- uma empregada que tem uma especificação melhor do que as outras. Aquilo que eu falo. Quando você tem um conhecimento um pouquinho melhor, você se diferencia um pouquinho das outras. Sim. Não é simplesmente pegar o rolo da vassoura e sair varrendo a casa e passar o pano. Não é isso. Então, assim, você que quer fazer faxina, presta bem atenção. Trabalhar numa residência de alto padrão não é fazer isso que eu estou falando, pegar uma vassoura e sair com o rodo. Não. Você tem que conhecer do que você vai fazer. Existe aspiradores muito modernos, né? Hoje a gente tem o Rainbow aí, para quem não sabe mexer com o Rainbow, né? Ele tem um certo cuidado para poder utilizar ele, né? Ele um aparelho que tem que colocar água, tem que saber mexer com ele. Então, assim, por favor, quando você quiser trabalhar de doméstica e ser uma profissional, estude, faça um curso, busca conhecimento, porque assim, senão você não vai conseguir se diferenciar no mercado. Val, depois que você trabalhou com médico, então você saiu, você foi para onde? Depois para outra. Sim, aí eu fiquei trabalhando como diarista, né? Numa Uhum. casa, 2 vezes na semana. 3 vezes por semana. Na mesma? Não, em outra residência. Trabalhava em uma e na outra. Isso, 3 vezes por semana. Era o pai e 2 filhas. Aí então você ia numa casa e ia na outra. Isso. Aí era das 8 horas também por dia. 8 horas. Geralmente, nessa do pai, eu chegava às 8 e saía às 3, né? Porque Uhum. geralmente era a hora que ele chegava em casa, então ele queria ficar mais à vontade. Mas lá, apesar de ser 3 vezes por semana, eu também lavava, passava e cozinhava. É, aquilo que eu falo, né? A Val, ela já fazia um pouquinho a mais do que é o permitido. Mas eu acho que é pelo a convivência, né? Sim, Eu acho que tudo é uma maneira de você enxergar o que está acontecendo, né? Quando a gente é bem tratado, a gente tem aquela coisa de ceder um pouquinho, né, Val? sim, sim. Porque assim, o serviço que nem a gente acabou de comentar, o serviço de diarista é uma coisa e de doméstico é É, outra. O de diarista você vai para fazer a limpeza, isso. né, e não pegar muitos detalhes, né? Não, não, tudo Porque a ali. diarista, a diarista ela não passa, Não. a diarista ela não lava. Olha só, a diferença para uma empregada doméstica. A diarista, ela faz uma faxina grossa dentro da sua casa. Ela limpa os banheiros, ela limpa os quartos, ela pode sim trocar roupa de cama, ela pode fazer uma faxina,
Mas tem certos tipos de coisas que a faxineira, ela não faz dentro de uma casa. Sim. Ela não cozinha, ela não passa. Então tome cuidado, às vezes, se você quer que ela faça isso, faça um acerto com ela. Ok. Não, mas eu queria que a Val fizesse, passasse minha roupa e fizesse uma comida. Faça um acerto com ela fora a faxina, né? Aí, ok. Agora, você querer embutir tudo dentro de uma diarista, não. A diarista, ela tá ali para cumprir um serviço, porque provavelmente a diarista vai fazer outro serviço ainda naquele dia. Sim. Porque tem diarista que pega duas casas, uma de manhã e uma tarde. Exatamente. Não é, Val? Ó, Então, muitas. assim, esses combinados tem que tomar muito cuidado, tá? Com o que você vai combinar para depois não sair falando, não me pagou. Tá, calma aí, mas você que aceitou antes, Sim. né? É. Então, assim, a culpa geralmente, às vezes, não é do patrão. Às vezes, geralmente, é do que você acorda ali quando você vai fazer o trabalho, né? Eu volto naquele ponto de novo. Tudo é uma questão de conversa. Isso, conversar. Eu fazia esse serviço lá porque foi conversado. Ele falou: olha, eu preciso de uma pessoa que faça uma comidinha, porque tal hora eu venho em casa para almoçar, depois retorno para a empresa. Então, falei: não me custa. Sim. E fazia, igual você falou, toda a diferença. É uma pessoa, uma família que me acolheu bem, Uhum. entendeu? Sempre que eu precisava, estava ali junto comigo. Então, eu falei: é uma troca. Eles estavam me ajudando e automaticamente eu também estava ajudando eles. Tudo Então, que às vezes nos ajuda, a gente bate, a gente retribui da mesma forma, sim, né? sim, Aí, Val, você fez esse trabalho, aí depois você foi para outro. sim. Aí foi esse que você está trabalhando agora? Esse que eu estou trabalhando agora. Esse que você está trabalhando agora, a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto para conversar um pouquinho mais sobre isso. Esse que você está trabalhando agora, como é que é? É um trabalho de doméstica que você também está É um fazendo? trabalho de doméstica, é um apartamento onde são a minha patroa, a irmã dela, e tem a filha que tem a guarda compartilhada, então tem de 3 a 4 dias ela fica com a mãe e os outros dias ela fica com o pai. E tem mais 5 gatas. Nossa senhora. 5 gatas? 5 gatas na casa. E aí, qual que é a sua função dentro dessa casa? Eu lavo, passo e cozinho. Lava, passa e cozinha. E ainda dou uma olhada assim na menina, né? Porque ela só tem 10 anos, né? Uhum. Então você dá uma olhadinha, vê se quer comer alguma coisa assim. Mas aí, dentro dessas funções que você faz, os gatos, como é que é? Também você cuida, Cuido dos gatos. alimenta, Alimento, limpa ali o... limpo tudo. Aí você, mesmo, que horas que você entra? Eu entro das 10 às 19. Das 10 às 19. 19. Quanto tempo você está trabalhando nesse emprego, Val? Fez 8 meses. E como é que tá a sua situação? Tá registrado? Tá... Não, infelizmente não estou registrada. Então, por que que eu tô entrando nesse ponto, nesse assunto aqui? E por que que eu perguntei se a Val tá registrada? Obviamente, eu já tinha batido um papo com a Val antes. Assim, não dá para acreditar que ainda, nesses tempos ainda, você tem uma empregada doméstica que nem a Val, trabalhando 8 meses nessa residência e ela não está registrada. Simplesmente ela não está registrada. Eu queria saber qual é a dificuldade de você ter uma funcionária honesta, trabalhadora. A Val já fala por si só, as experiências que ela tem, trabalhando na sua casa 8 meses, de confiança, porque você. É só você que tem de funcionária lá, Val? Só eu, somente eu. Então, ela trabalha, ela viaja, o que que ela faz? Assim, ela do É, dia a dia dela, ela tem uma empresa, mas assim, a grande parte do momento ela tá sempre viajando. Ela viaja muito. então às vezes você fica sozinha também, Sim, sozinha na muitas das casa. vezes. Muitas das vezes. O que eu quero tocar nesse ponto aqui com vocês assim, a gente não vai entrar em detalhes de nome da pessoa que não precisa, tá? A gente vai contar um pouquinho sobre a situação da Val. Você tem uma empregada de confiança que faz todo esse trabalho dentro da tua casa. Ela está trabalhando 8 meses dentro da sua casa sem registro. Assim, é difícil você achar uma pessoa, às vezes, de confiança, trabalhadora que nem ela. O que que custa você fazer outra parte? Agir corretamente com ela. Eu conversando com a Val me confidenciou também que ela, né, com esse esforço, com essa luta dela, ela acabou comprando o tão sonhado de todos nós, que é uma casinha que você Uma comprou, né? casa. Uhum. Comprou uma casinha. Aí, beleza. Esses 8 meses que ela está trabalhando sem registro, ela poderia ter lá o seu fundo de garantia,
Se aconteceu qualquer acidente de trabalho com ela, o INSS ajudaria ela. Com certeza. Ela tá sem todos esses benefícios. Como é que pode ainda ela tá trabalhando nessa casa 8 meses e essa pessoa que contratou ela não se comover de fazer a coisa... Comover não, porque não tem que ter dó. Ela tem que ser registrada a partir do momento que ela entra na tua casa. Tanto para a senhora, que vai se sentir segura, mas para tanto sua funcionária também vai se sentir amparada também. Não tô, aqui a gente está aqui conversando a situação, a gente não está querendo arrumar briga. A situação da Val é uma situação que muitas passam por isso. Sim. Você imagina só, esses 8 meses, como poderia estar fazendo diferença com a Val se ela tivesse registrada? Ela já poderia estar tendo um dinheirinho ali no FGTS dela. Ia mudar a vida dela? Não ia mudar a vida dela. Isso ia ajudar muito. Mas esse dinheirinho para ela, às vezes, com o tempo ia passando, já estava 8 meses, daqui a pouco 1 ano, daqui a pouco 1 ano e meio, ela ia ter um valorzinho lá que às vezes ela poderia ir lá e quitar um pouco das parcelas da casa dela, não é? Sim. Acontece qualquer acidente de cavalo. Ela está amparada de que forma? Está trabalhando na casa da senhora. E aí? Não tem o INSS, vai correr para onde? É difícil. Então, assim, é o básico você registrar sua funcionária. E assim, cai naquele detalhe. Aí o que que acontece? Ah, mas ela está trabalhando sem registro porque ela quer. Como assim? Como é que ela quer? Não é o porque ela quer. O certo seria ela estar registrada. Aí aquilo que eu falo, ela tem boleto chegando todo dia em casa. Tem lá a prestação do imóvel dela. Ah, mas ela deve ter o marido. Não interessa. É aquilo que eu falo. A gente tem pessoas da família para nos ajudar. Só que quando você trabalha certinho, você está amparada, você não está correndo risco. Então, assim, a Val está desamparada praticamente. Sim. Ela está lá, ainda trabalhando. Aí é o que eu te falo. A Val poderia muito bem já ter saído dessa casa. Mas a Val está trabalhando ainda. Por quê? A Val, graças a Deus, ela não... Não estou falando que, assim... O que eu quero colocar aqui é o seguinte. Ela já poderia ter tomado alguma providência em relação a essa situação. A Val ainda não tomou. Por quê? Porque a Val não tem um coração assim, de alguma forma, de querer prejudicar a pessoa, né, Val? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Você olha para a Val aqui, você percebe que a Val, eu acho que não mata nenhum mosquito se deixar. De tão, assim, a aparência dela do coração bom, mas, infelizmente, vai parar onde isso daí? Quanto tempo mais vai precisar para poder registrar a Val? A Val vai ter que tomar uma atitude daqui a pouco, porque ela está desamparada. Outra coisa, o que a gente sempre fala, esse período que a Val está sem registro, se a Val sai dessa residência, a Val vai procurar outro serviço. Se a Val não arrumar um serviço por indicação de alguém, ela vai ter que bater numa agência, certo? Sim. Aí o que que vai acontecer? Nossa, qual que foi o seu último emprego? Ah, foi nessa casa. Tá, cadê o registro? Não, não tem. Não, mas por que que não tem? Sim. Você não deixou registrar por quê? Mal sabe da história, já acha que foi você que não quis Sim. registrar. E não é o caso, né, Val? Não, não é o caso, porque desde o começo eu falei, minha carteira é online, Sim. ou seja, com o meu CPF ela conseguiria me registrar, Uhum. né? E desde então ela vem falando, foi passando esse tempo, foi passando esse tempo. Aí quando foi em novembro, Val, e aí, não vai trazer os documentos? Falei, vou trazer, mas ela já sabia que ela poderia ter me registrado só com o CPF. Eu não sei o que aconteceu, se ela quis ganhar tempo, o que que foi. Só que eu continuo sem registro. Mas, Val, você providenciou essa documentação porque não precisa muita coisa para fazer isso daí. Sim, e até porque ela tem esse documento com ela. Ela tinha todos os meus documentos Porque com a ela. gente tem que deixar bem claro que, assim, a Val tá falando aqui para mim que ela não tem nenhum tipo de problema para não ser registrada. Você tem todos os documentos tudo certinho. Todos os documentos. E ela tem, porque quando eu entrei foi através de uma agência. Sim. Então a agência passou para ela Faz toda a tudo documentação isso. que você sabe. Faz tudo Atestado esse de processo. antecedência, as confirmações do último emprego que eu trabalhei, tudo certinho. Eles ligam, aquela burocracia que você sabe. Sim. Então, assim, eu acredito que ela não registrou porque ela não quis.
E que nem ela falou, então, Val, a gente vai registrar retroativo. Ela tem uma empresa, eu que sou leiga, eu sei que ela não conseguiria fazer esse registro retroativo, porque Uhum. a multa é muito alta, Sim. muito alta. Porque se ela for pagar tudo retroativo, né, INSS, fundo de Sim, garantia, e sim. provavelmente ela ia ainda tomar uma multa, né, por não ter registrado. A multa, eu puxei a multa de 8 a 9 mil essa multa. Então, assim, ok, até aí tudo bem. Ó, Val, então, vamos fazer o seguinte, eu vou te registrar agora, que nem ela quer me registrar. Porém, esses 8 meses, ela falou pra mim que vai ficar perdido. Ei, não consigo entender isso. Eu falei, mas como perdido? Não, porque aí não tem mais o que fazer, não tem como registrar retroativo. Ok, Val, então vamos fazer assim? Eu vou te acertar esses 8 meses, e aí você me traz a documentação, e daqui pra frente eu te registro e continua tudo normal. Olha, isso, a Val ainda, você que deu essa opção pra ela, né? De falar pra ela assim, já que você não quer me pagar por certinho, tentar fazer um acordo desses 8 meses pra continuar trabalhando. Sim, mas é igual Não, ela falou, que não tem o que ser pago, porque não foi descontado nada. Condução não foi descontado nada. De novo, cheguei pra ela e falei, não tenho nada para receber? Não, você não tem nada para receber. olha, é inacreditável, né? Que como que a pessoa, às vezes, né, que que tem condições de ter uma empregada, ela fala uma coisa dessa pra empregada dela, falar que não tem nada pra receber. Esses 8 meses que ela trabalhou, então, nessa casa, que era pra estar registrada, vai pra onde? E se a Val tivesse sofrido algum acidente, o que que ia acontecer? Gente, pelo amor de Deus, é esse tipo de história que o nosso podcast tá aqui para ajudar. É aquilo que eu falei, a gente não tá aqui para arrumar briga com ninguém. A gente tá aqui para contar essas histórias que assim, corta o coração de vocês verem a situação da Val, tá 8 meses trabalhando numa residência, ainda continua trabalhando e a patroa falar que esses 8 meses não precisa pagar. É inadmissível uma coisa dessa. E deixar uma coisa bem clara aqui, a Val, provavelmente essa situação ela não vai poder ficar levando por muito tempo. Ela vai ter que arrumar. Eu, inclusive, estou empenhado de ajudar ela a arrumar outro emprego de arrumadeira. Porque é inadmissível a Val continuar trabalhando dessa forma. E outra, vocês que são da agência, antes de você imaginar qualquer coisa, porque a maioria, às vezes, não escuta o que aconteceu dentro de uma casa. Tem umas que escuta, tem umas que dá um apoio. Eu não vou citar aqui o nome da agência que a Val foi, mas a Val depois entrou em contato com a agência falou que não podia fazer nada. Poderia sim. Vocês poderiam falar, Val, faz o seguinte, já que ela não te registrou esse período todo, eu vou te arrumar outra vaga. Vou te tirar daí que eu te coloco numa outra vaga. Porque, Era o simples que ela poderia ter feito a agência. inclusive, como eu estou mandando currículo, esse currículo bateu nessa agência e foi por isso que Ela, entrou em contato comigo. Que aí ela me perguntou o que estava acontecendo e aí eu falei, olha, aproveitando que você já me ligou, expliquei toda a situação e o retorno que eu tive foi que a gente não pode estar fazendo nada, porque a partir do momento que a gente entregou, vamos dizer, você para ela, já é responsabilidade dela. Quer dizer, acho que, sei lá, a agência poderia, quando fosse arrumar uma funcionária, né, falar, olha, mas colocasse ali no contrato, que tem um contrato, olha, você tem até tantos dias para registrar a funcionária. Tudo porque, bem? porque geralmente, né, Val, eles têm tanto dia para pagar a contratação do funcionário, né? A agência determina um prazo, né? Determina o Às vezes é prazo. 15 dias, uma semana, a agência já está cobrando. Ah, mas aí eu fico admirado que a patroa paga a agência para fazer a sua contratação, E não é baixo o valor. e não é baixo. Não. E aí para pagar os direitos trabalhistas da Val, que tá 8 meses aí assim, ilegal, né? Porque tá na ilegalidade, né? Basicamente, se a mulher falar que a Val não trabalha na casa dela, não tem nenhum registro. Até Ela pode porque falar, eu não tenho nenhum comprovante. Nunca me justamente. deu nenhum comprovante. Tá tudo no computador, né? Então, E assim, se eu falar pra você que eu não gosto de trabalhar lá, entendeu? Me sinto bem lá. Mas devido a isso que tá acontecendo, eu confesso pra você que, não tem como, né, Vel? Porque sabe? fica uma situação, você tá trabalhando num lugar que você falou que gosta de trabalhar. Sim, Você gosta do ambiente e gosto do tal. ambiente, sabe? Só que por outro lado, só que por outro lado,
isso vai dando uma desanimada em você, justamente pelo fato que você não está amparada. Você está lá trabalhando, não tem, praticamente não tem direito a nada, porque você não está registrada. Isso faz a diferença para você arrumar outro trabalho. Sim. Porque como é que a gente vai dar uma referência sua se você, esse trabalho que você faz agora, nessa residência, você não tem como comprovar na carteira? A gente depende dessas referências, né? Para arrumar outro trabalho. E aí se eu chego também numa agência e eles vão ver o período do último trabalho, agora vai falar, nossa, mas como assim? Você ficou esse período todo sem trabalhar? É assim, aí até a agência tentar entender o que está Sim, acontecendo, é muito chato. Eu acredito que é muito chato. Tanto a para ag- mim, justamente, a agência, às vezes tem muito das vezes da agência que ela não quer escutar a nossa história. não. Ela descarta. Ela vê lá, ah, não, essa aqui não. Não tem nem registro. Tá falando para mim que trabalhou 8 meses numa casa, que é isso? Sem registro? Eles não entendem que isso acontece ainda. Acontece. Gente, isso acontece muito. A história da Val é justamente para servir de lição para outras pessoas que estão passando por essa situação. Se você fica trabalhando dessa forma, é você que vai estar perdendo tudo aquilo que você construiu durante 8 meses. Você não vai ter seu FGTS, seu INSS. E aí, como é que você faz depois para poder pagar esse período que você não pagou? Como é que faz? Tem alguma solução? A solução seria a patroa reconhecer o erro dela e arcar com todos esses custos e falar assim: Val, me desculpa, você é uma empregada maravilhosa que eu tenho, eu vou agir corretamente com você. É aquilo que eu falo. Nós não estamos aqui criticando, brigando com a família. A gente está brigando pelo direito de, de você cobrar o serviço da Val dentro da casa da sua residência, mas também a Val também tem o direito de cobrar que você haja certinho com ela. Porque eu acredito que o que a Val está passando, muitas passam ainda. Muitas. Muitas. E é aquilo que eu falo, que por mais que você, né, Val, fala que gosta de trabalhar na casa, que você gosta do ambiente, você acaba desanimando. Você fala, poxa, hoje eu não quero ir trabalhar. Desmotiva um pouco, né, Val? Desmotiva. E as pessoas falam, ah, você é besta, você é trouxa de ainda estar indo trabalhar lá. Mas é igual você falou, os boletos não param de chegar. E é aquilo que eu falo, né? Enquanto você não arruma outro, você acaba. É aquilo que eu falo, tá, gente? A Val, o correto seria a Val já ter saído dessa casa. Ela já deveria ter saído e procurado outro serviço. Mas é aquilo que eu falo, a Val, ela gosta do ambiente do trabalho dela. Ela queria só que regularizasse a situação dela. Então, assim, a Val em nenhum momento está pensando em fazer alguma outra coisa para prejudicar a patroa. Não. A Val tem um coração bom. Então, assim, muitas das vezes as pessoas se aproveitam dessa situação que a Val está passando, o quanto outras estão passando. O que eu peço encarecidamente para vocês é que, assim, a partir do momento que você colocou um funcionário dentro de casa, você gostou dele, você gostou do trabalho dele, reconheça, não deixa acontecer o que está acontecendo com a Val. A Val, daqui a pouco ela vai ser obrigada a sair desse emprego, porque isso vai fazer mal para ela e para a carreira dela. Agora, a gente tem que resolver essa situação dos 8 meses aí que está inadimplente. Porque isso faz a diferença na vida da Val. A gente precisa de registro, a gente precisa ter esse amparato que ainda a gente sofre com essas leis que dos domésticos que às vezes muitos não são cumpridas. Está aqui a prova viva. A Val veio aqui, estamos conversando, batendo um papo e entramos nesse assunto e ela está passando por essa situação. Então, o que eu quero dizer para vocês é que assim, não tenha medo de contar a sua história. Porque assim, a gente está contando um caso que a Val está passando. Mas tem muitas aí que está passando e não fala com ninguém. Não tem esse espaço para estar falando, Isso, né? e assim, não é que, assim, parece que às vezes essa situação que a Val está passando é ela que é a culpada. Às vezes, muitas das vezes, a gente acha que nós somos os culpados, né? Sim, Por estar passando uma situação dessa, porque às vezes você vai conversando com as pessoas, ah, mas você que deixou. sim. Ah, por que você deixou essa situação Deixou acontecer? chegar até onde chegou. Eu já ouvi muito Ah, isso. isso é muito chororô de empregado. Mas não é, gente. Isso daí é aquilo que eu falo. Você fez a contratação, foi pela uma agência, tem todo um procedimento aí para ser feito. A agência, ela passa todos os detalhes, proposta, currículo. E se Tudo. a patroa fala sim, ela está assumindo a responsabilidade todas com você.
A agência, ela não vai indicar você e falar assim, ó, Val, você vai trabalhar naquela casa, mas você não vai ser registrada, tá? Você vai trabalhar sem registro. Aí você vai falar assim, não, calma aí, se for assim, eu não quero. Sim. Né? Não tem cabimento uma coisa dessa. A agência jamais vai colocar uma pessoa para... Ah, você vai trabalhar lá, mas ainda é sem registro. Se a agência tá sabendo um negócio desse e não passa para um funcionário, né? Pelo amor de Deus. Então eu vou acreditar na boa fé da agência ainda. Mas assim, Val, o que eu recomendo para você é o seguinte. É, a gente vai, né, nesse apoio que a gente tem, né, dos empregados doméstico, de apoiar um ao outro. A gente vai tentar ver se a gente arruma uma coisa para você, Sim. outro emprego que reconheça o seu trabalho, porque não dá para ficar dessa forma mais, porque isso daí daqui a pouco vai se tornar uma coisa insustentável, né? Vai se tornar uma coisa assim que às vezes você não vai ter saída, porque às vezes você não vai ter nem mais ânimo para ir trabalhar. É o que está Que acontecendo, né? deve estar acontecendo, Você né? fica sem perspectiva, aí ao mesmo tempo você fica pensando, ah, eu não vou trabalhar, mas aí você fala, caramba, né? Mas agora, vamos dizer, dia 20 Tem eu que pagar uma tenho conta. o boleto da minha casa para pagar, sabe? E aí é muito chato, é muito desconfortante, assim, eu tô me sentindo muito desconfortável, porque, igual eu falei para você, eu nunca vivenciei isso. Nunca, nunca. E assim, não tenho intuição nenhuma de prejudicar ela, eu só gostaria que ela chegasse e me falasse, Val, então vamos fazer isso, isso e isso. Vou te acertar o tempo de casa e daqui para frente eu te registro e vida que segue. Sim. Mas em momento nenhum, ela tá sempre batendo nessa tecla. Você não tem nada para receber. Tá, mas e os 8 meses que eu fiquei aqui dentro, fazendo a minha função? E continuo fazendo? Nossa, eu não dá pra acreditar uma coisa dessa ainda, cara. Que ela fala que você não tem o que receber. Porque você todos os dias foi trabalhar. Então, e aí você fica sem saber o que fazer. Você não sabe se procura um advogado para te instruir melhor, mas é que nem eu falei. Eu não tenho, sou meia leiga no assunto, mas eu sei que sim, eu tenho algo para receber. É, porque na realidade, né, a gente, como você falou que é uma situação, é a primeira vez que você passa por essa Primeira situação, vez. a gente fica sem reação de saber o que fazer, né? É por isso que eu falo, né? Existe funcionários, não estou falando que essa situação que a Val tá passando é errada, assim, ao ponto, é uma situação errada perante o patrão, não da Val. Então, assim, o mais correto seria a Val correr atrás do direito dela. Sair da casa e correr atrás do direito dela. O que a Val tá querendo dizer é que como ela tá passando por uma situação dessa, ela não sabe ainda lidar com esse tipo de coisa, né? Você não tá É, sabendo que caminho seguir. sim, No entanto que ela sim. tá ainda no emprego ainda, né? Tô, Porque geralmente a pessoa já sai, né? já Ela sai. fala, não vou ficar, a mulher não quer me registrar, tô 8 meses atrasado, eu não vou ficar nessa casa. Viajou, continuei fazendo o meu serviço normal, cumprindo o meu horário. Mas assim, é que nem você falou, tá chegando, tá ficando insustentável, entendeu? Insustentável. Porque geralmente, gente, o que eu quero dizer, geralmente tem empregado que às vezes com 2, 3 meses ele não foi registrado, ele já sai da casa e já entra na justiça. Sim. Ele não quer nem saber. Ele tá certo até um certo ponto que ele tenta conversar e resolver amigavelmente. A partir do momento que você tenta conversar, resolver, conversa uma, conversa duas, conversa três, e você vê que a coisa não foi para frente, obviamente você vai sair da residência e muitos já correm atrás de um advogado. Isso é ruim pra gente também. Muito ruim. Gente, o que eu quero dizer para vocês é que é horrível a gente ter que ir atrás de um advogado para falar sobre esse tipo de situação, porque isso depois, de alguma forma, mancha a nossa carreira em que sentido? De arrumar outro emprego. Você vai pedir uma. Como Vai- que eu vou ter cara de pedir uma referência, Justamente, sendo que, vamos dizer, eu acionei a justiça para ela? justamente. Val, eu ficaria desconfortável. Eu não teria cara. Não teria cara. Por- Embora eu tenha certeza que eu não fiz nada. Eu não fiz justamente. nada. Né, que agredisse ela. Mas eu não ia ter coragem de pedir uma carta de referência. É o que acontece. A partir do momento que você aciona a justiça para tomar qualquer tipo de providência, é aquilo que eu falo, gente. Isso são casos isolados que acontecem muitos e que são minoria. Graças a Deus hoje,
os patrões, eles estão agindo corretamente. Mas tem essa minoria que ainda faz isso. Então, o que acontece? Se a Val corre atrás de qualquer tipo de situação para resolver isso, a Val vai pedir uma referência para quem? Não, não vou dar referência para ela. Ela me colocou na justiça. Mas olha o caminho que chegou para até chegar na justiça. Ela tentou, conversou, falou isso e aquilo. Então, isso que está acontecendo com a Val não é o que acontece todos os dias. Acontece casos isolados? Acontece. Sim. Mas graças a Deus, a maioria hoje diminuiu muito. Eu, pelo que eu estou pesquisando, tentando buscar, Val, hoje, graças a Deus, muito das famílias já estão fazendo tudo direitinho. Mas, infelizmente, tem esses casos que às vezes a gente não sabe. No entanto, que quando eu conversei com você, eu me surpreendi de você falar que está 8 meses sem registro. E esses 8 meses, é aquilo que eu falo, é um tempo que você trabalhou, se esforçou e não tem nada na cabeça dela, você não tem nada a receber. E ela falou, corre, corre pra gente ainda conseguir registrar você esse mês. Só que assim, não vou dar minha carteira pra ela. Eu não vou dar. Eu sinto muito, tô segurando a carteira e não vou dar. Porque eu tô indignada com os 8 meses. Esses 8 meses, porque eu trabalhei. Eu estive lá. Eu larguei meu filho dentro de casa, eu larguei meu esposo, fui pra casa dela, fiquei a maior parte do tempo. Então, eu acho que no mínimo ela falou, Val, então vamos te acertar tudo, né? Porque esse acerto que no caso ela faria comigo é muito pequeno ao valor da multa. Muito pequeno, muito Vocês iam inferior. chegar num acordo comum ali, né? Que não é assim, gente, é aquilo que eu falo. A gente, antes de chegar em outras vias, a gente tenta fazer um acordo, alguma coisa para. É aquilo que eu falo, a Val gosta de trabalhar lá. Então a Val ainda sugeriu tentar fazer um acordo nesses 8 meses para ela continuar trabalhando. E a patroa não ia nem pagar o que era certo para pagar se ela fosse pagar retroativo. Era tipo um acordo ali para ambas as partes, esses 8 meses não ficar no esquecimento, né? Mais ou menos assim que você está querendo dizer, É, né? porque o que ela sugeriu foi que agora, quando eu fizesse 1 ano, eu tirasse as férias normal, entendeu? E depois a próxima seria de acordo com o registro na carteira. Mas então, mas como é que a avó vai tirar um ano de férias? E como é que vai receber as férias? Né? Tipo assim, beleza, completou um ano, tô sem registro. Como é que eu recebo o 13º e férias? Ela vai falar que você não tem direito também, provavelmente, porque você não está registrada, né? Aí você vai sair de férias sem receber as férias? Não tem cabimento, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, Val, olha, eu fico, assim, ainda abismado com essa situação. É difícil a gente vir falar sobre esses assuntos aqui, sabe? Mas tem que ser falado, porque a Val não é só ela que está passando. É aquilo que eu falei, por mais que tenha diminuído muito, mas são casos isolados. Você imagina você ter mais de 6 milhões de empregados domésticos, quantas não estão passando por isso? Sim. Então aqui a gente está contando essas histórias que sirva de exemplo para outras, né? Que estão aí trabalhando dessa forma, vim aqui contar essa história para a gente tentar ajudar, pelo menos chegar num acordo comum, né? Ainda a Val ainda é flexível, gosta de trabalhar lá. Gosto. Então a Val, assim, tem pessoas que não querem nem olhar para a patroa mais, quer distância, não quero falar mais com ela não agiu corretamente, só que a Val, ela tem um coração super do bem e ela não quer ir por esse lado. Ela gostaria que pelo menos resolvesse isso, porque assim, esse caso, se você vai na pequenas causas, leva um caso desse para pequenas causas, é caso ganho. Porque assim, você tem como provar que você foi trabalhar todos os dias, né? Obviamente você recebeu tudo por conta, né? Por conta, tem a conversa desde o primeiro dia que eu cheguei lá para trabalhar, até o Então, último dia agora. e outra que ainda ajuda mais a Val, que todo esse processo que a Val fez para entrar nessa casa tem uma agência por trás, Tem, né? tem A agência. agência pegou os dados da Val, tem documento, ela documentou tudo isso, ela faz a patroa assinar para poder fazer a contratação. Então não é uma coisa Sim, assim de boca a boca. não. Existe todo um profissionalismo por trás. É aquilo que eu falo, né? As agências nos ajuda muito. Só que infelizmente tem algumas famílias que faz todo o processo certinho. Na hora de finalizar com chave de ouro, tem umas que ainda faz esse tipo de coisa. Val, o que eu puder fazer para te ajudar, eu vou fazer. Eu vou colocar, na hora que aparecer uma vaga, eu vou tentar te ajudar Sim. para a gente poder resolver essa situação sua
e você arrumar um outro emprego que reconheça o seu trabalho, o seu esforço, te registre e haja certinho com você. Eu espero que quando esse podcast sair, né, e esse podcast for para a rede, o intuito da gente aqui é justamente ajudar essas pessoas que continuam trabalhando sem ter seus direitos reconhecidos. Esse é o intuito. Olha, eu não estou aqui para arrumar briga com ninguém. Eu estou aqui para brigar pela causa dos domésticos. A minha intenção é essa. Eu trabalho ainda como empregado doméstico, eu sou feliz onde eu trabalho, eu devo muito aos patrões que eu trabalho, eu sou muito agradecido. Esse trabalho que eu faço é um trabalho que não envolve o meu trabalho. Eu trabalho, esse trabalho que eu estou fazendo aqui de entretenimento, de ajudar os domésticos, é um serviço à parte meu, né? Então eu estou lutando por uma causa dos meus colegas. Então não envolve o meu trabalho, não envolve nada. Então assim, eu vou continuar brigando por isso, ajudando pessoas que nem a Val a conseguir dar uma voz, brigar por os seus direitos. Não adianta achar que a gente vai ficar mais calado, que a gente não vai mais ficar calado. Sim. Esse tipo de situação que a Val passa está prejudicando ela, e totalmente a ela. E aí que acontece? É que nem a Val falou que teve um problema de saúde, graças a Deus que naquela época ela estava registrada. Sim. Deus me livre, acontece alguma coisa com a Val não está registrada, gente. E aí como é que ela vai ficar no INSS, pedir alguma ajuda? Não vai ter. Não tem. Não vai tem ter. como. Aí o que acontece? Isso desestrutura todo o âmbito familiar da gente. Por quê? Acontece alguma coisa, você não vai poder trabalhar, você não está amparada, você vai entrar numa briga depois que você não vai conseguir resolver. Uhum, Só aí vai ter exatamente. só a renda do teu marido, aí ele vai ter que arcar com tudo. Aí já começa a ter outra briga dentro de casa, porque aí já começa aqueles conflitos, né? Mas, Porque às vezes tem marido que ainda entende, pô, minha mulher tá doente. Tem outros que não, falam, você já tá boa? Já se recuperou? Ó, precisa de ajuda, precisa voltar a trabalhar. A gente passa por isso, né, Val? Imagina quantas histórias não tem sobre tem. isso, né? Demais, demais. O Val, o que você quer? Você quer deixar algum recado para as empregadas? Quer deixar alguma palavra de apoio para nossa classe? O que você fica à vontade para falar? Alguma coisa agora nesse momento aí? Ou se quiser deixar alguma algum apoio e falar para nossa classe alguma coisa que possa ajudar. Eu queria estar falando agora para as empregadas, né, que realmente querem ingressar nesse meio, né, para elas estarem se qualificando, né, fazendo cursos, né, que tem todo um diferencial, isso ajuda muito. E assim, a partir do momento que você entrar numa casa, assim, que você, eu fui contratada para fazer tal coisa, mas eu acho que se você puder, você viu uma outra coisa ali, você ir lá e tá fazendo, isso também ajuda muito, muito. Na hora do seu patrão olhar para você, falar, nossa, mas a Valéria é diferente, né? Ela é proativa. Então, assim, você Isso. tem mais iniciativa, porque às vezes a gente vê muita empregada reclamando, mas eu não ganho tanto, mas eu não sou tão valorizada. Mas eu acho que depende também da gente. Não é só do patrão, Não às só do vezes. patrão, só da gente, porque acho que não custa nada. Tá, você foi contratada só para cozinhar, mas você tá vendo ali aquela sala ali, a sua companheira que tá ali junto com você não tá conseguindo dar conta. Olha, você quer que eu te ajudo? Então, assim, ajudar mais, assim, sabe? Ser mais. Participar de outras. Participar, ser proativa, entendeu? Às vezes, quando você está trabalhando numa casa e a casa você vê que as pessoas são gente boa, né? Ter Sim, essa coisa de vamos se ajudar. exatamente. E continuar fazendo o seu serviço com excelência, porque eu trabalhei no hotel e eu aprendi com a minha governanta. Ela falou, Val, aconteça o que acontecer, o problema que você tiver, faça o seu serviço com excelência. Faça porque isso muda toda a situação. E realmente. Antes, né, quando era mais novinha, a gente não pensa assim. Sim. Mas aí vai passando os anos, tudo, aí você começa a ver que realmente. Você vê que essas coisas, elas mudam totalmente a situação, a sua vida em si. Hoje você analisando isso, né? Sim, hoje analisando, porque quando você é novo, você quer resolver tudo no grito, e não é assim, Uhum. né? Às vezes você ficando ali no seu canto, uma conversa. Hoje eu falo que tudo é uma questão de conversa. Você sentando e conversando, ali você já tem, bem dizer, 80% da,
do caso, sei Pode lá, ser resolvido. pode ser resolvido, entendeu? Então, assim, mas se qualificar, fazer não custa nada. Olha, você foi contratada só para fazer o básico, um arroz, um feijão, mas se você vê que eles gostam de um bolo, ou que tem uma criança, faz uma saladinha de fruta, faz um bolo, tudo isso daí chama atenção. Sim, né? Se mostra que você está aberta a ajudar mais, né? Sim, entendeu? E de repente você trabalha numa casa que tem muitos funcionários, vão chamar você de puxa-saco. Não escuta. Faça o seu, mas faça com excelência. É, porque isso não é querer ser puxa-saco, né? Isso é querer mostrar que você pode se doar um pouquinho mais, né? Sim, Porque a gente sofre com isso também, né, Val? é, É aquilo que eu falo, a gente trabalha em algumas casas, né? Essas casas que a gente trabalha, tudo é puxa-saco, tudo é querer tudo. bajular, é É, tudo isso e aquilo. Às vezes não é isso. não. Existe essas pessoas? Existe. Eu e a Val aqui sabemos que Uhum, existe essas pessoas, mas às vezes não é isso. Às vezes a gente está querendo ter um pouquinho mais de autonomia para fazer outras coisas, sim. porque a gente está vendo que tem algumas coisas que não está conseguindo ser feito e a gente pode agregar algumas coisas, né, Val? Sim, com certeza. E às vezes isso não é ser puxa-saco. Não. Existe, realmente existe o bajulador, o puxa-saco, existe. E casa de família é o que mais existe, é uma disputa, um querendo ser melhor que o outro. E é aquilo que eu falo, eu que já tenho uma experiência muito grande, mais de 20 anos trabalhando em casa de família, eu fui assim. Eu também fui assim quando eu comecei a trabalhar. E não imagina que hoje, essa sabedoria que eu tenho de muitos anos trabalhando em casa de família, eu tinha lá atrás. Não, eu aprendi com meus próprios erros. Sim, a Eu gente vai era, aprendendo ao longo do tempo. justamente, eu era uma pessoa que gostava de querer se aparecer muito, querer passar na frente das pessoas. Eu, às vezes, atropelava, eu não escutava muito. Eu, às vezes, muitas das vezes, eu falava antes da pessoa terminar. Então, assim, o que que me fez eu mudar esse meu aprendizado? Com o longo do tempo, trabalhando com pessoas profissionais que me ensinaram isso. Falou, Regis, eu acho que você às vezes vai com muito ímpeto nas coisas. Dá uma Sim, sim. diminuída, Uhum, aprende a escutar mais, uhum. observa mais. Muitos dos funcionários, eles não têm essa visão, né, Val? Não, não tem. Quando a Não gente tem. vai adquirindo mais conhecimento e mais Sim. sabedoria, a Uhum. gente vai aprendendo isso. Tem gente que quer aprender, né? Tem Sim. outros que não quer aprender. Eu sou uma das pessoas que gosta de aprender sempre. Eu não sou uma pessoa, aquilo que eu falo, que conhece tudo. Eu tenho humildade de saber que quando eu tenho que ir lá buscar conhecimento, eu vou lá e busco conhecimento. Ninguém sabe tudo. Eu A gente trabalho em tem casa de sempre que família, aprender. temos que aprender, né, Val? Sim. A vida foi feita, a vida é um ensinamento. Cada dia é Então, cada um dia a gente está aprendizado. aprendendo. Então, assim, Val, essa mensagem que você deixou é de muito agrado para as pessoas e que, assim, Val, a gente espera que essa situação se resolva. Sim. Eu espero que quando esse vídeo for vai pro ar aí para as redes, já pelo menos a gente já tenha resolvido a sua situação e eu puder depois fazer um vídeo, falar, olha, sabe a história da Val, conseguimos resolver. Uhum. Eu quero te agradecer muito por esse podcast que você veio participar aqui, o terceiro. Foi muito legal conversar com você, Val. Olha, eu vejo que você, assim, Val, eu olhando para você e vendo a sua filosofia, cara, é assim, você conversar com a Val, você vai ver o coração que ela tem, gente. Então, assim, se ela não tiver arrumado um emprego ainda, eu vou ajudar ela a arrumar esse emprego, eu vou jogar nos meus grupos. A primeira pessoa que me perguntar, tem uma empregada doméstica, eu vou indicar a Val, porque, assim, é uma pessoa que você vê que é verdadeira, pura. Ela não tá aqui contando história triste, não, tá, gente? Ela tá aqui contando uma situação que ela tá passando. É aquilo que eu falo. A gente tem muita história? Temos. Temos história triste, temos histórias legais. Ela contou um pouco da história delas também, boas. Isso aqui não é uma história triste, isso aqui é uma história de uma situação que ela está passando. História triste, tem um monte aí de história triste que a pessoa passa. Mas aqui é uma situação de, de uma situação que não está sendo feito com ela. Então, assim, a gente gostaria que resolvesse, entendeu? A gente está aqui batendo um papo sobre isso. Val, qualquer coisa que você precisar aqui da gente, o podcast aqui dos empregados e empregadas domésticos lá está aqui para te ajudar. Aqui é um lugar onde a gente vai contar nossas histórias, que foi o que a gente fez. Val, me desculpe qualquer coisa que eu falei, que saiu um pouco fora do contexto, Imagina. mas aqui foi um bate-papo. Eu achei você uma graça, eu achei você uma fofa
E eu espero poder te ajudar. E assim, a porta aqui do podcast está aberta. Eu espero que no futuro próximo você volte para contar o que aconteceu depois, Sim. né? Porque eu acredito que tomara que a sua história tenha uma repercussão legal, que as pessoas possam ouvir e se solidarizar de alguma forma, e que quando você voltar, você possa estar contando a reviravolta que teve da Sim. história, se conseguimos resolver ou não, Uhum. e que qualquer coisa que você precisar aqui de mim e do podcast, a gente vai estar sempre disponível para você, tá bom? Eu que agradeço a você pela oportunidade, né, de estar falando um pouquinho da minha história, do que acontece comigo, mas não só comigo, a gente sabe que tem muitas pessoas, igual você Sim. falou, que vêm passando por isso, mas que de repente não tiveram oportunidade de estar aqui, igual eu para estar falando, né? E pedir para as pessoas que verem um canal, ver que a gente, né, você, eu, não estamos aqui para contar, falar mal de patrão, mas sim Isso. para dar uma visibilidade, coisas corriqueiras que às vezes acontecem no dia a dia, que às vezes o patrão não vê, não é nem porque ele não quer, né? Às vezes também por causa da correria, mas que de certa forma ele passe a olhar com outro olhar para o funcionário, Sim. sabe? Que ele chega assim e, e fale, olha, nossa, mas meu funcionário eu vi ele com a cara fechada. Nossa, mas depois que ele teve acesso a esse podcast, ele chegar e falar, peraí, ô fulano, o que que você tem? Como foi seu final de Um semana? alerta para ele, né? Sabe, um alerta, assim, que ele veja que ele pode sim ter um profissional bom dentro da casa dele, Olhar um pouquinho mais para ele. sabe? Contente ali com o que ele faz e ter um rendimento bem melhor, né? E assim também que tenham mais régias como você, Ah, obrigado. Eu que fico possa dar mais visibilidade, mais visão a essa causa da doméstica, que infelizmente hoje em dia a gente é muito. muito esquecido mesmo, né? Mas eu acredito que sim, tudo Tá começando a mudar, né? A gente tá brigando por é isso. tá no começo, então assim, a gente não pode desistir, né? Então eu acredito que sim, futuramente a classe da gente vai crescer muito e E ser mais ser valorizada, mais mais valorizada, reconhecida. mais reconhecida, sabe? E que tenham mais rédeas mesmo que a gente precisa. Que é igual você falou, tem muito podcast por aí, se comenta de tudo, se fala de Justamente, tudo. justamente. Mas você pode entrar, você não vê falando de um empregado doméstico. Ninguém fala do empregado doméstico. Você não vê falando, realmente. E a gente a gente somos muito importantes para as famílias. E as Sim, pessoas não reconhecem isso. né? Então, assim, eu espero mesmo que, de verdade, muitas pessoas que tenham acesso ao podcast possam refletir melhor, sabe, com relação aos seus funcionários, às suas atitudes, assim, que eu acredito que isso é de grande avalia. É, na realidade, aquilo que eu falei, né, gente? Eu quero agradecer a Val. Muito obrigado pelas palavras, Val. Foi um prazer receber você aqui. E dizer que aquilo que eu falo, cara, a gente está fazendo o podcast aqui é justamente para dar voz a uma classe que, assim, eu vejo, pela experiência que eu tenho, é uma classe importantíssima. Você não vê, graças a Deus hoje, graças a Deus a gente tem internet e hoje a gente consegue ainda ver algumas famílias elogiando seus funcionários pela internet. Então eu vejo algumas patroas, alguns patrões, né, que às vezes mostram seu funcionário e agradece ele, e às vezes a gente vê aquele gesto de dar alguma coisa, a gente fica feliz só pelo ato, não é pelo que o funcionário vai receber, é o ato. A gente vê um ato, um gesto de carinho com o seu funcionário, eu fico super feliz, porque tem aquela empregada que está ali atrás, ali às vezes quietinha, acanhada. Você vê lá, ela parece uma formiguinha, ela faz aqui, ela faz ali, ela está em todo lugar da casa. Às vezes as pessoas vão, volta, passa por ela, vai e volta. Você não vê ninguém lá e falar: Oi, Val, tá tudo bem? Já almoçou? Já almoçou, tá tudo certo? Senta um pouquinho, toma um café. Isso acontece, graças a Deus, as pessoas com quem eu trabalho, com quem eu trabalhei, graças a Deus, elas têm esse reconhecimento de falar: ó, oh, senta para comer, já comeu, tomou um café, tem essa preocupação. Eu gostaria que todos os patrões tivessem isso, né? Que alguns têm, todos. Então, assim, gente, eu queria também pedir aqui para as pessoas aqui, para esses influenciadores, para algumas marcas,
Eu estou pedindo aqui para ajudar o nosso podcast. Não é fácil a gente chegar até aqui e não ter apoio. Aquilo que eu estou falando, todos esses custos que eu estou tendo com o podcast, está saindo do meu bolso. É um sonho que eu estou colocando em prática para ajudar as empregadas domésticas. Eu posso ter a aparência de pessoa nova, né? Às vezes, nossa, mas ele é muito novo. Não, a questão é que não tem idade aqui. A questão é que não tem cor, não tem raça, não tem nada aqui. O empregado doméstico, eu sei que por muito das vezes é feito de mulheres. Mas a gente tem aí também homens que trabalham como empregados domésticos. E eles são, às vezes, muito profissionais. É aquilo que eu falo. A gente temos motorista, temos copeiro, temos mordomo, tem aquelas pessoas que limpam, que varre seu jardim, que cuida da sua piscina. Então, é uma tarefa de homem isso daí. Então, temos chefe de cozinha, cozinheiro. Então, o que eu quero dizer para vocês, influenciadores digitais, pessoas que têm um pouco mais de visibilidade, que nos ajude a nossa classe ser um pouquinho mais olhada e valorizada. É isso que a gente quer. Se vocês puderem ajudar algumas marcas, ajudar a gente a fazer o nosso podcast crescer. Eu tenho várias ideias aqui para poder ajudar essas empregadas. Eu tenho várias ideias. Eu gostaria de poder colocá-las em práticas, né? De criar curso, né? De criar uma cadeia de emprego justamente com parceria com a agência para facilitar essa colocação mais rápida. Porque às vezes a agência pega um empregado para poder indicar por uma casa, ela não pega uma pessoa. Ela manda 5, 6 pessoas às vezes. Verdade. É uma seleção que a patroa vai fazer. E essas outras 5, 6 pessoas, às vezes é escolhida uma, as outras ficam desempregadas ainda. Então eu quero ajudar a desenvolver isso mais rápido, esse trabalho. Eu gostaria encarecidamente de, às vezes esse vídeo está chegando em alguns lugares, se puder ajudar a gente a crescer com alguma coisa, com alguma parceria, algum patrocínio, eu ficaria grato, tá bom? Quero agradecer desde já a Val. Muito obrigado, Val. Foi um prazer receber você aqui. Foi um papo maravilhoso. Você é essa fofa aí que dá vontade de abraçar. E aqui foi mais um episódio aqui dos empregados e empregadas domésticos do lar. Agradeço a repercussão que está tendo. Sigam a gente em todas as páginas, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. E muito obrigado por tudo. Até a próxima. Obrigado.